Salve, salve, ogros e princesas. Deixa eu posicionar aqui direitinho e vamos lá. Eu tô trabalhando e falando com vocês. Deixa eu dar um grau aqui na minha... vou não fechar a cortina não. Acho que vocês vão conseguir me ver assim mesmo. Eu só peço desculpas pelo cabelo tá bagunçado, né? E vamos que vamos. Deixa eu compartilhar aqui a live. Vocês podem ter acesso aí para vários eventos. E eu estou aqui, enquanto eu estou trabalhando, ao contrário de muitos que estão aqui, que estão só fingindo, eu vou colocar as minhas opiniões, sim, acerca da esquerda, tá? Acerca da esquerda, eu vou colocar as minhas opiniões, sim. A esquerda brasileira hoje, ela tá um lixo. Ela tá um lixo, tá? E eu vou dizer o porquê que a esquerda brasileira tá um lixo hoje. Estava eu na live agora, na live da Fran, mais uma vez acontece na live da Fran, e volto a dizer... Eu vou continuar indicando a Fran onde eu puder, né? Onde eu for continuar indicando a Fran. E vou continuar indicando, inclusive, a pessoa que fez isso, né? Que fez o que fez. Eu vou continuar indicando, mas a esquerda brasileira, ela é burra. A esquerda brasileira é burra. Né? A esquerda brasileira, ela é burra. A esquerda brasileira, ela é limitada. A esquerda brasileira, ela é tacanha. A esquerda brasileira, ela é mesquinha. A esquerda brasileira, ela é prepotente. E eu vou provar o porquê ao longo disso. Se me permitirem mostrar o argumento, eu vou provar o porquê ao longo disso, tá? Só para a gente ter essa noção aqui. Primeiro ponto, e compartilhem porque eu acho que o objetivo da live é esse, a gente mostrar o quanto a nossa esquerda ela é burra, ela é tacanha, ela é mesquinha, o quanto ela é cretina, o quanto ela é pequena, o quanto ela é lugar comum. Quem não é vai perceber que não é para vocês essa crítica, mas quem é vai acabar se doendo. E eu, no bom português, estou dando a mínima, tá bom? Para o que essa galera pensa. Estou dando a mínima para que essa galera pensa. E aí a gente começa a falar isso. Pare e pensem direitinho. Elitizada também. A nossa esquerda, ela é cretina, ela é burra, ela é lugar comum, ela é praticamente ali um café com açúcar. Ela é uma suruba de anão, porque a gente não sabe o que está se metendo, tá? A gente fala pra galera, olha, gente, o caminho não é esse, o caminho pode ser melhor discutido. A gente tem que entender com essa galera toda. Pronto, agora ficou melhor. A gente tem que entender com essa galera toda e tudo mais, a gente tem que conversar, tem que se moldar, tem que ralar um pouquinho mais. E aí a gente acaba nem sabendo o que tá falando aí com a galera. Deixa eu sincronizar, colocar aqui, pronto. E aí a gente começa, só para entender qual a esquerda. Cara, eu tô falando de uma maneira geral, porque a esquerda que tá no TikTok, ela é única. Ela é única. Tanto é que eu não sou nem de esquerda, eu sou de ultra esquerda, sou de extrema esquerda, né? Porque tem uma ala da esquerda que tá aqui, eu vou citar o que aconteceu na live da Fran, e eu volto a dizer, nada contra a Fran, eu tenho um carinho pela Fran, pela galera da Fran, tenho um carinho mesmo. Mas eu não gosto dessa esquerda que quando quer bater em alguém que é fraco, como foi o rapaz que subiu lá, o César, o Marcos, o Ed, até as meninas estão fazendo isso, né? Eles começam a bater em quem é mais fraco e não permite que o debate aconteça. Eu raramente vou bater em quem é mais fraco, só se o cara for muito arrogante, aí eu vou bater. Mas se o cara não for... eu vou deixar quieto. Os caras sobem numa graça, e aí o Marcos, o Barbudinho, o Marcos Democrata, que é um cara que eu, a partir de hoje, não tenho relações, nenhum tipo de relação pessoal, direta, nenhum tipo de relação eu tenho com o Marcos hoje. O Marcos ia me mandar calar a boca. Ele chegou e fez, cala a boca que eu tô falando. E aí eu sou bem sincero. Se o cara mandar calar a boca, ele está abrindo um precedente para que eu possa ofendê-lo também. E aí eu já aprendi isso, né? Que na live dos outros eu não tenho voz nem vez. Mas na minha live eu tenho voz e vez. Aqui na minha conta
eu tenho voz e vez. Então a esquerda é burra. E aqui eu tenho a liberdade de falar. Sabe por que eu não dou opinião, gente? Porque eu sou um cara que respeito pra caramba fatos. Por isso que eu não dou opinião. Eu não dou opinião, eu respeito demais os fatos. E aí eu não dou opinião, não sou de dar opinião. Eu respeito os fatos. E aí o fato é, essa galera da própria esquerda nunca leu um texto sequer. Quando lê um texto de orelha, de pedaço, de fala, aí sai reproduzindo muitas vezes a fala de seus líderes ou de seus influenciadores, seja o 247, seja o DCM, seja qualquer outro canal, saem reproduzindo isso. E aí quando são deparados com alguém que também é mais fraco intelectualmente falando, a tendência é que acabe virando simplesmente briga, guerra de egos, né? E aí a galera acaba colocando dessa forma. E aí eu sou bem sincero. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu fiquei chateado porque eu disse, se você tá me mandando calar a boca, você não merece nem ser fuzilado. Olha aí a minha opinião entrando em vigor. Viu como é bom a gente dar opinião? E aí ninguém pode falar nada, porque se numa época vocês querem tanto dar as opiniões, a minha opinião é que eu defendo a violência política. Eu defendo a violência política. E tá aqui a minha logo, 082 Podcast, meu canal no YouTube. Eu defendo a violência política. Eu defendo, não tem nenhum problema dizer que eu defendo, não. Eu defendo a violência política. Se alguém me manda calar a boca, eu digo, então você merece ser fuzilado, merece levar um tiro de 12 no meio da cara. E aí a plataforma é canalha, e aí o YouTube é canalha, e aí a sociedade é canalha. A galera não conhece Stalin, aí fica falando que por eu ser stalinista desqualifica o meu discurso. Entendeu? Cale a boca. Então, se você abrir um precedente para me mandar calar a boca, você está me dando a liberdade de dizer, cara, que então vai se fuder. E aí tava também o Marcelo Brandt, né? Dá pena do Marcelo, porque ele coloca muitas vezes que ele é um cara liberal, quase um libertário, que é contra o Estado, mas precisou do SUS para fazer uma cirurgia nos olhos. E eu vou bater nesse argumento que ele precisa fazer uma cirurgia do SUS para consertar os olhos, porque ele basicamente fala contra o Estado, mas depende do Estado. Eu estou agora trabalhando num baita computador em casa. Daqui a pouco tenho 2 vídeos de publi para gravar para as marcas que apoiam, que eu já sei que teve gente pedindo que eu não fosse hoje comentarista da Seizo e nem comentarista de alguns eventos. Tá tudo bem, é direito de vocês, mas como vocês não consomem a marca, que ela é uma marca local, é daqui de Maceió, vocês não tem como reclamar, gente. E acabou, B.O. Vão ter que aguardar caladinhos, pianinhos. Sabe? E aí eu volto a dizer, é muito ridículo ver essa galera toda falando dessa forma, porque a galera sai dizendo, mas a esquerda tem que mudar. A esquerda no TikTok e nas redes sociais, ela não lê. A esquerda no TikTok e nas redes sociais, ela não estuda. A esquerda no TikTok e nas redes sociais, ela não entende, né? Ela não está preocupada hoje com a construção. Ela só quer lacrar por lacrar. Aí, desculpa, não é lugar para mim. Por isso que eu tô ficando cada vez mais isolado no meu ecossistema, que é o TikTok, o YouTube, o Instagram, as redes sociais, fazendo as publis das lojas que disseram que era pequena, mas já que a loja é pequena, por que você vai lá ligar na loja e dizer para a loja não patrocinar? Ela é pequena, pô, não tem problema não. Ela é pequena, ela é resulta, ela é diminuta, não precisa ligar na loja, na ótica, na churrascaria, no cursinho. Se ligar no cursinho eu sou o dono, tá? Só pra galera saber. Então, assim, é isso. A gente vê uma esquerda hoje que é tão ruim quanto a direita quando o assunto é cultura. E o que aconteceu na live da Fran foi o seguinte,
O Marcos estava querendo bater no argumento em outro cara e estava tão afoito para bater que quando eu ia pedir para fazer uma fala, ele, você só quer falar. Mas é claro que eu só quero falar. Eu defendo uma ditadura que é a ditadura do conhecimento. Quem tem mais fala, quem tem menos ouve. E acabou o problema. Não tenho nenhum problema. Como essa live aqui, ela não é uma live patrocinada, não é uma live paga por ninguém, é uma live do material. Eu defendo esse tipo de conteúdo. Eu sou a favor da ditadura do conhecimento. Quem tem, fala. Quem não tem, ouve. Eu sou contra a opinião. Por quê? Porque a opinião não tem nenhum respaldo técnico. A opinião é tão somente apenas a opinião. E aí quando a gente coloca esse tipo de discussão, acaba tendo esse tipo de comentário, né? Aí a gente coloca dessa forma. E eu não fico chateado com o que aconteceu na live da Fran. A Fran me desceu, tem todo o direito de descer, mas aqui eu volto a dizer, sabe? Eu vou citar aqui os nomes. Eu cito a live da Fran porque eu gosto do humor, da irreverência que a Fran tem. Eu gosto da live da Fran por conta disso. Eu cito inclusive o Marcos, né? A quem eu digo, ele não vai me dirigir mais nunca a palavra, o Marcos Barbudinho, porque se ele me mandar calar a boca, ele merece realmente ser fuzilado. Pronto, falei, é a minha opinião. Não se manda ninguém que sabe mais do que você calar a boca. Eu sou intolerante em relação à opinião. Acabou. Acabou. Se as pessoas acabam colocando isso, ai, mas é opinião. Eu tô dando a minha. Tão bom, né, quando a gente consegue dar a nossa opinião. Eu não mando mulher calar a boca, eu não mando LGBT calar a boca, eu não mando ninguém calar a boca. Eu deixo a pessoa terminar de falar e vou lá e quebro, destruo o argumento. Por que ninguém vem debater comigo? Porque minha live é uma caverna. Uma caverna, tô aqui sozinho. Se o cara entrar, muito bem, ele entra, mas ele não vai sair o mesmo, ele vai sair transformado. Eu vou alugar um apartamento na cabeça do cara. Pode dizer que eu sou arrogante, que eu sou, sabe, o falastrão. Eu sei o quanto eu ralei para estudar. Eu sei o quanto eu ralo na frente de um computador, nos livros e tudo para poder saber. Eu sei o quanto eu ouço. Infelizmente, a nossa esquerda, ela é uma esquerda de oba-oba em sua grande maioria. Ela é uma esquerda que vai ficar aqui, o Lula é o cara mais honesto do mundo. Pô, gente, essa fala é uma fala que qualquer pessoa derruba. Ele é um cara mais honesto do mundo, sim. A gente está discutindo presunção de inocência, a gente está discutindo honestidade, ou a gente está discutindo muitas vezes impacto de uma figura pública que é praticamente dotada do último século, que é um dos últimos governos populistas. Se quiser, a gente vai discutir isso. É o impacto de uma figura pública que é considerado um dos últimos governos populistas. Ele não é um populista do mal, mas ele é um populista. Tanto é que é um erro muito grande quando considera Lula comunista. Nem o próprio Lula pode se autodeclarar comunista. Primeiro, para ser comunista tem que estar filiado a um partido comunista, tem que pertencer, no caso do Lula, que é um chefe de Estado, ao comitê central de um partido comunista. Ele tem que ser pelo menos organizador de uma célula de partido comunista. A Manuela Dávila é organizadora de uma célula de partido comunista. A Manuela Dávila é organizadora do comitê central do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. O Flávio Dino foi do comitê central do PCdoB. E aí quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a entender, quando a gente começa a observar tudo isso, o Lula fala, mas eu sou um cara comunista. O Flávio Dino, sou comunista, graças a Deus, e começa a brincar. Mas essas pessoas não estudam efetivamente o manifesto do Partido Comunista, não estudam as coisas do camarada Stalin, não estudam as coisas do camarada Lenin, não pararam para entender muitas vezes a história do Partido Bolchevique, a tomada do Pravda, do Viperiode. Então só abram a boca, pode ser o meu pai, pode ser Deus encarnado na Terra. Só abra a boca para dizer que é comunista se você estudou o comunismo. Tanto é que filosoficamente eu sou comunista. Mas eu estou nucleado hoje num partido? Não. Por quê? Porque o PCdoB na minha cidade é um partido que concordou até com o Bolsonaro e algumas vezes concordou com bolsonaristas. Aí o que é que eu, um stalinista, vou dizer em relação a isso? Eu vou usar o centralismo democrático, que a minoria submete a maioria. Se essa maioria está errada, eu não vou seguir.
Isso é centralismo democrático, uma prática que Stalin utilizava. A minoria tem que seguir a maioria dentro do partido. E aí, quando o PCdoB diz, não, nós não vamos hoje entrar com ação contra o vereador Leonardo Dias de Maceió, que é um bolsonarista, por que eu sou obrigado a fazer isso? Então, assim, por favor, meu recado a vocês de esquerda, parem de estar em live defendendo os próprios egos. Porque eu, particularmente, eu disse que não ia subir mais na live da Fran, porque o namorado dela na época não entendeu quando eu falei que eu sou a favor da transação penal. Por quê? Porque no Brasil não pode haver pena de morte para crimes. E aí, por ser stalinista, eu defendo a execução, a pena de Estado. Por quê? Porque isso é uma corrente dos direitos humanos que foi abraçada por um segmento da esquerda nos anos 80 e 90, com as ondas de redemocratização do mundo, que sabia que poderiam ter penas, inclusive como aconteceu na Hungria, em 91, o fuzilamento do ditador da Hungria. Então, assim, quando eu digo que eu sou, eu provo que sou. Eu estudei para ser. O grande erro da galera é que a galera coloca aqui alguns argumentos que acabam caindo por terra. Sabe, ficar falando de pautas identitárias ou pautas de gênero ou pautas de comportamento é sinal que não conseguem debater ou as pautas clássicas ou as pautas econômicas. Se vocês conseguirem debater as pautas clássicas, por exemplo, por que Lula é a melhor solução para o Brasil na atualidade? Eu respondo. Por que Lula é a melhor solução para o Brasil na atualidade? Porque hoje, dos 15 presidenciáveis que nós temos, o Brasil só consegue se adequar no modelo econômico de conseguir agradar o mercado com o Lula. Vocês acham que eu queria o Lula no governo? Eu queria uma revolução comunista. Mas isso é quase uma coisa utópica, difícil de acontecer. Eu queria, sim, que tivesse um partido comunista organizado, que tivesse uma galera desse jeito, que tivesse um comitê central, que nós chegássemos ao mesmo nível da China. Eu queria, mas isso é um campo utópico. Lula é uma realidade possível para os de esquerda, os comunistas, os progressistas, os marxistas, leninistas. Tá bom? Vamos parar com essa coisa. É impossível, exato, Primitivo. É impossível, meu velho. É impossível, de coração. Mas a gente fica, é porque Papai Lula... Papai Lula é aquele jogador, cara. Papai Lula Mozovo. Ele não é meu pai, não. Meu pai chama-se José Edmilson. Não é Lula, não. É Papai Lula. Aí quando você perguntar, é quando você pega, por exemplo, um cara como o Marcos, né? Marcos alguma coisa, que é do Partido Novo. Que é um cara que é um pseudo-intelectual, que nunca leu nada. Ele me fez ler as 6 lições do Ludwig von Mises. Eu li e provei que ele estava errado na live. Eu li em um dia o livro e provei que ele estava errado. Eu estava fazendo cocô e estava lendo o livro. Eu estava lavando o prato e lendo o livro. Provei que ele estava errado. Ele não sabia, ele citou o livro de orelhada, porque ele ouviu falar ou leu somente o prólogo, o prefácio, leu praticamente ali. Ele fez uma epítome, né? Uma síntese mal feita. Então, quando a gente para fazer isso, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade. E a esquerda, ela está se tornando aqui na plataforma irresponsável. É uma esquerda que não estuda, é uma esquerda que só milita pelo coração. E aí a gente começa a trazer para os alunos, né, para os ouvintes, para a galera que está aqui de uma maneira geral, conceitos que são mais apaixonados do que qualquer outra coisa. Eu sei que essa live aqui ela não vai dar muita gente. Agora, por quê? Porque eu não estou falando mal do Marcos, eu não estou falando mal da Fran, eu não estou falando mal do Ed, eu não estou falando mal de seu ninguém. O que eu estou dizendo é, a esquerda, e eu volto a dizer, do Marcos eu não quero mais nem proximidade. Aí ele vem, cuidado com o radicalismo. Sabe por que eu sou radical? Eu vou explicar agora o porquê que eu sou radical. Compartilhe a live, mas eu vou explicar o porquê que eu sou radical. Vou explicar com todos os Fs e Rs. Sabe por que eu sou radical? Vou explicar como é que nasce o vilão. Mas deixa eu explicar. Adoraria, vocês vão ficar um pouquinho chocados, mas eu vou explicar o porquê que eu sou radical. Posso? Pois é, cara. Mas posso explicar por que eu sou radical? Por que eu abracei o radicalismo e a violência política? Eu vou explicar tranquilamente.
Quem se assustar, eu já peço desculpas logo de agora. Logo de agora. Vamos lá, pra galera entender. Gente, eu nasci em 1985, final da ditadura militar no Brasil. Sarney estava sendo colocado ali de maneira indireta com a morte de Tancredo Neves. Meu pai era um cara... é um cara que é de esquerda. Se eu sou de esquerda, meu pai é muito mais de esquerda do que eu. Só que o meu pai é moderado. Meu pai é daquele que, se puder, ele não é cristão, praticante, mas ele gosta de praticar a caridade, a bondade. Se ele puder, ele tira o sapato que ele tem para dar para as pessoas, que ele já passou fome. Ele já passou fome, ele já morou na rua, ele já apanhou na rua, ele já apanhou em casa do meu avô. Vem de uma família nordestina. E aí meu pai disse, nunca se coloque acima de outras pessoas. Você sempre estará abaixo, sempre vai estar servindo, porque você tem que servir as pessoas. Meu pai foi garçom, passou no concurso da União, meu pai hoje trabalha no setor público aqui federal, já está se aposentando esse ano, se tudo der certo ele vai conseguir voltar para casa de vez. Teve 3 filhos, eu, minha irmã, que também é professora e professora universitária, e meu irmão, que é empreendedor. Só que a gente sempre foi educado de maneira diferente. Minha irmã e meu irmão são meramente abraçados pela ideologia capitalista. Já eu acredito que, se eu puder doar alguma coisa para que outra pessoa possa chegar perto de onde eu estou, financeiramente, politicamente, mentalmente, vai ter valido a vida. Porque um tal de Jesus Cristo, e aí vocês vão entender como é que um ateu fala tão bem de Jesus Cristo, disse isso, eu acho confortante. A gente tem que doar, se doar um pouquinho, ralar, para que o outro comece a fazer isso. Tá ligado? E aí quando a gente vê que você pode fazer isso, aí eu comecei, peraí, qual foi o dom e a maldição que eu tenho? É a capacidade de aprender rápido, de conseguir explicar, por isso que eu me tornei professor, mas eu ia me tornar médico. Tinha muita tara de fazer faculdade de medicina. Tive apoio da minha família para fazer faculdade de medicina, mas eu me frustrei e acabei optando por fazer educação. Tentei medicina 3 vezes, sem cursinho, sem nada. Meu pai, inclusive, de tão bom que chegou a ficar em desgraça financeiramente. E aí eu disse, não, com 14 anos eu comecei a militar no Partido Comunista aqui na minha cidade, que era o PCR, que hoje virou a UP. O PCR ainda existe. Aí depois eu fui participar com 17, 18 anos de acampamentos do MST e eu vi a violência contra o MST na minha frente. Eu vi tiro, eu vi gente caindo com tiro no acampamento chamado Dandaras aqui em Arapiraca. Eu vi, ninguém me contou. E aí eu percebi que a única solução para combater a violência do capitalismo era a violência vinda da luta de classes, mas não era uma violência burra, degenerada, sem orientação. Eu tinha que, cada vez mais nas minhas falas, convencer as pessoas que elas não podem baixar a cabeça para o que elas estão vendo. Sabe? E é muito hipócrita quando a gente vê Bolsonaro falando hoje que está lutando pelo Estado Democrático de Direito, porque o filho dele disse que bastava apenas um cabo e um soldado para fechar o STF. Porque ele disse que Dilma deveria ter morrido de um câncer ou de alguma outra coisa lá, do coração e por aí vai. E aí esses cristãos de merda ficam dizendo, não, mas... E o Lula? Não, a gente tá falando de Bolsonaro. O Lula falou muita merda também. Mas entre os dois, quem consegue hoje arregimentar o povo e colocar comida na mesa do povo não é o Bolsonaro. Falam tanto do agro. Eu levo vocês agora para uma feirinha que está acontecendo aqui perto, que é uma feirinha da CPT e do MST, dos movimentos sociais, na praça do meu bairro aqui. Galera, se eu quiser eu chego lá, por eu ser de esquerda, os caras fazem, professor, pode levar, professor, porque eu já dei aula nesses lugares. Pode levar, professor, pega aqui. Eu já ganhei macaxeira, já ganhei galinha, já ganhei... O professor pode levar, porque eles entendem que se eu chegar ali eu vou juntar 10, 15 pessoas, eu vou ensinar como é que faz um currículo, vou ensinar direitos humanos, vou ensinar regras da sociedade. Não moro no porão da mamãe não, cara, eu garanto a você, eu tô num escritório do meu apartamento. Tá, José? Prazer, mas eu tô no escritório do meu apartamento. E garanto que o fone que eu tô usando é quase seu salário. Tá? Pra galera ter uma noção. Então, assim, eu posso levar vocês agora, se tiver aberta agora a feirinha da CPT, da Pastoral da Terra. Quantas vezes a gente não viu conflitos aqui na época que o governador era o Teotônio Vilela? E a gente tem que entrar, sair de lá preso. Eu tenho o maior prazer, o maior orgulho de dizer, eu já fui preso em protestos contra o aumento de passagem, já foi ameaçado de morte, inclusive, aqui pelos políticos alagoanos, e para mim isso é orgulho. Para mim isso é orgulho, tá bom? Para mim isso é orgulho, para mim isso não é nenhum motivo de tristeza, não.
Eu não fiquei com a tornozeleira no pé porque eu tava lá fazendo merda e cagando no STF. Eu particularmente fui colocado com a tornozeleira, fui preso na época dos aumentos contra as passagens, porque eu fui perseguido pelo prefeito Cícero Almeida na época e na delegacia eu apanhei nos rins, nos pés, na sola dos pés, na palma das mãos, apanhei de toalha molhada. E no outro dia, Maceió teve uma passeata com quase 2.000 pessoas porque estava lá insatisfeito no ano 2005, vai fazer 20 anos isso, porque um jovem tinha sido preso por estar protestando contra o aumento das passagens. E aí foi a União Secundarista e tudo mais. E o nome não só o meu, mas do Alex Vitorino, que foi preso, que hoje é presidente da Federação Alagoana de Skate, pela Polícia Militar e Civil do Estado das Alagoas. Entendeu? Então, sempre que eu puder, eu vou agradecer essas pessoas, e o meu radicalismo vem daí. Aí, quando eu parei para estudar o Capital comentado de Harold Dickens, quando a gente para olhar a origem da família, da propriedade privada do Estado, quando a gente para analisar as realidades que o mundo nos apresenta, não, mas é porque você quer ser metido. Não, cara, sabe qual é o nome disso numa sociedade de extrema direita? Meritocrata? É meritocracia. Só que a meritocracia, quando vem de um preto, o rapaz que estava aqui que eu silenciei, se ele quiser falar, ele vai ter que subir agora aqui na live e comentar comigo. Mas o rapaz que eu silenciei, cara, eu tô com uma máquina aqui na frente que eu garanto que você não tem condições de comprar. Eu tô fechando aqui agora uma área virtual de alunos, que não é das escolas não, são os meus alunos. Você não tem condições de ter. E engraçado, vocês ficam mais putos quando vocês veem que o capitalismo deu certo para um comunista. Aí sabe o que é que eu faço muitas vezes? Pego uma mochila, junto mais 2 vagabundos, tão de esquerda quanto eu, e a gente vai dar aula pelo meio do mundo de graça. E aí agora eu digo a vocês, o desafio é, eu quero formar, já formei gente no Instituto Federal de Alagoas e na Universidade Federal de Alagoas. Assim não, assim é melhor, né? Mas eu quero formar agora um advogado. Antes de eu terminar a faculdade, eu quero ser responsável pela aprovação de um advogado na prova da OAB. Como eu sou professor, esse ano eu estou procurando um cara mais de esquerda que tiver. O cara tem que ser de stalinista para cima, tem que defender as mesmas coisas que eu, e eu quero pagar a inscrição desse cara na prova da OAB. Por quê? Porque eu quero ter um cara de esquerda, de ultra-esquerda, de radicalização antes de mim. Eu quero que ele prepare a minha entrada na OAB. Eu quero que ele abra a porta para que outro vermelho entre na OAB aqui. Para mim falta pouco, faltou 3 anos em média. Entendeu? Eu quero isso, eu quero que entre um cara vermelho na OAB. Uma OAB branca, elitista, sabe? Segregacionista. Então, assim, é isso. Eu espero que esse cara possa abrir as portas. Eu volto a dizer, viu? Eu fiz uma promessa quando eu tive um problema ano passado com as escolas. Uma das escolas eu pedi demissão, a outra eu também tive um problema muito grande. E aí eu fiz uma promessa, que eu só vou sossegar agora quando a gente não conseguir ver mais pai de aluno ou aluno bolsonarista abrindo a boca em sala de aula. Agora virou uma questão de perseguição. E podem gravar esse trecho da live. Agora sou eu que virei o caçador, deixei de ser a caça. O aluno começou a falar que é contra a população LGBTQIAPN+, ele disse que é contra. Ele sai da sala. Tranquilamente. Sabe por quê? Um dos princípios básicos das ciências humanas é o respeito aos direitos humanos. Quando ele diz que é contra, quando ele diz que é bandido, ele vai ser advertido a primeira vez. Se ele continuar com essa manifestação, ele está incorrendo em ato de indisciplina. Então aí eu vou estar amparado pela lei. E sabe o que está acontecendo aqui? Foi eu sair das escolas que mais 2 escolas chamaram. Eu agora não divulgo escolas em que eu estou trabalhando. Eu não divulgo mais fotos de aluno em que eu estou dando aula. Por quê? Porque se estavam ligando para pai de aluno para fazer isso, mostra que eu não tenho a necessidade de estar batendo boca. Agora, gente, quem me acompanha no YouTube, quem me acompanha nas outras redes sociais sabe disso. Eu acordo todo dia às 4 da manhã, vou fazer minha caminhadinha,
Valeu, meu velho, valeu pelos presentes. Mas faz o seguinte, escolha outra pessoa também na live. Não precisa mandar pra mim nessa live, não. Agradeço mesmo, Intelecto Favela. Mas escolha outra pessoa na live aí agora, assim, se possível, e vê o que é que você pode fazer. Se essa pessoa quiser subir aqui, se ela estiver precisando, eu sou muito dessa rede do solidário. Eu cheguei no momento em que a internet tá conseguindo me ajudar muito. Sabe, tá me ajudando pra caralho a internet. As marcas estão vindo, sabe? As marcas estão vindo, as marcas estão acompanhando, elas estão acreditando na proposta. E aí não tem conversa, não tem dois papos, não tem caô. Agora o grande problema essa mesma galera que tá aqui, eu volto a dizer, a Fran, o Marcos, eu não quero conversa com o Marcos, com o Barbudinho lá, com o Marcos, o senhor Marcos ou o professor Marcos. Eu não quero porque a partir do momento que ele me manda calar a boca e vem dizer que eu sou um radical, se eu sou radical ele é burro. Tá vendo que não vale a pena a gente dar opinião? Tá? Assim, eu não gosto de dar opinião, eu gosto de meter aos fatos. E os fatos a esquerda tá caçando uns coitados da direita, ou uns coitados que se identificam com a tese da direita, para perseguir, para bater, gente. Não vale a pena. Eu vou até dizer aqui as pessoas que vocês podem bater, quando eu falo bater, no argumento, tá? Que vocês podem destruir o argumento deles. Vocês vão destruir, por exemplo, do Marcos Zenaide, que é um cara do Novo, e que pode ser candidato a vereador agora nesse ano, pelo Rio de Janeiro. Vocês podem destruir dessas lives, que elas acabam se colocando... Essas pessoas que merecem, se vocês querem fazer uma militância digital, que merecem ser colocadas em seu devido lugar. Mas quando a gente está falando ali de gente comum, de gente simples, que só tem um pensamento atravessado, não vale a pena bater. Não vale a pena. Sabe? Não vale a pena a gente se colocar contra e com essa retidão toda. Não vale a pena. Eu já aprendi que não vale a pena. Tá? Tinha um angolano também que estava falando lá, dizendo que ele era contra a questão da sexualidade, da homossexualidade, e todo mundo que subia corrigia ele educadamente. Até o ponto dele dizer, se você estivesse aqui no meu país, você seria processada. Ele falou primeiro para uma personagem da live chamada Jane ou Jeane. Ele disse, se você estivesse aqui no meu país, você seria processada pelas leis do meu país e tudo mais. Aí ela disse, se você estivesse no Brasil, você seria processado por homofobia. Aí o que foi que ele fez? Se ateve a esse fato para se vitimizar. Então, quem hoje incorre em vitimização, meus queridos, não é a esquerda, não. A esquerda ela é reativa. Quem incorre hoje em vitimização é a extrema-direita e a direita. Eu estou cansado de ouvir as pessoas agora falando que no Brasil não tem democracia, não tem democracia, não tem democracia, mas tem tanta democracia que eles mentiram os dados da Paulista no último domingo. Tem tanta democracia que eles estão derrubando agora e estão inventando, com a palavra do momento, né, nos últimos 2 anos, que é narrativa, estão inventando agora a narrativa para dizer que de imediato as 2 senhoras que falaram que Israel era cristã, a terra israelense era cristã, elas eram infiltradas da esquerda. Ninguém me contou não, estava lá num fórum de política, no Discord, e a galera comentando isso. Começa no Discord ou no Telegram, porque não tem um rastreamento direto, tá? O Telegram e o Discord não tem um rastreamento direto. E aí a galera vai diretamente para cima disso e vai falando. Não, essas senhoras é comprovado. Ninguém me contou, eu vi. Essas senhoras aqui é comprovado, elas são de esquerda, são infiltradas. Aí eu parei e fiz, mano, sério isso? Elas são de esquerda, são infiltradas? São, ogro, são de esquerda e são infiltradas. Uma delas é professora. Aí os caras criam tudo isso, eu digo, mano, de onde foi que vocês tiraram isso? Vocês têm como comprovar isso? Não, a gente recebeu essa informação e está aqui passando. Sempre tem alguém que recebe informação e repassa. Sempre tem. Então, assim, a direita e a esquerda, essas direita e esquerda populares, elas são burras. Viu que não é bom dar opinião? Você entendeu porque não é bom dar opinião? Pois é, eram primas da Dilma. Não, porque aí eles constroem. Gente,
O próprio Luiz Carlos Reis acreditou que a Mia Khalifa, uma ex-atriz pornô e hoje comentarista de esportes, que ela era uma mulher que estava pesquisando a questão da Covid. O próprio Luiz Carlos Reis. Ou ele nunca assistiu aquele site que tem o El Brasino, jogo da galera. Ele chegou na CPI, na CPMI da pandemia e cometeu essa bobagem. Não, porque inclusive a pesquisadora Mia Khalifa, aí todo mundo caiu na galhofa, caiu na risada. O Luiz Carlos Reis acreditou nisso. Agora pergunte quem é ele no Rio Grande do Sul. Algumas acusações de crimes de mando, né? Então assim, aí quando a esquerda também fica nesse papo de papai Lula, papai Lula, papai Lula, o Vargas já tinha isso na década de 30 de ser o pai dos pobres. Essa cultura populista que a esquerda carrega, né? E aí quando você pega depois, não, papai Lula, mamãe Dilma, cara, se você tem problemas aí com sua família, eu não falo com a minha mãe, mas tá tudo tranquilo. Mas se você tem problemas com a sua família, não deposita esperança em duas pessoas que nem te conhecem direito não, cara. Até porque elas trabalham pra você. Elas não têm que ter uma relação de afetividade. E aí eu tô falando agora isso aqui porque eu não gostei da postura adotada na live da Fran. E a Fran, ela tava toda certa. Ela tinha todo o direito dela, inclusive em me descer. Ela tava certíssima em me descer, ela tem que preservar a conta dela. Mas aqui, na minha live, eu volto a dizer. Basicamente, eu acho que a esquerda, em um aspecto geral, a esquerda ela é burra. A esquerda ela é burra. Ela é burra porque ela permite subir uns personagens nas lives aqui que são caricatos. Elas permitem subir uns personagens além de caricatos que são basicamente assim dignos de pena. E quando alguém vai fazer um comentário, a pergunta que eu fiz para o César, que era o personagem que estava lá, eu fiz: César, a Bíblia surgiu antes ou depois de Cristo? E essa minha pergunta tem um fundamento. Se ele dissesse que a Bíblia tinha surgido antes de Cristo, ou melhor, antes ou depois dos gregos, né, enquanto civilização, perdão. Cara, os gregos colocam basicamente os primeiros conceitos de sociedade transcritos. Claro que existiram sumérios, acádios, cananeus. Existia um povo, inclusive, muito anterior a isso. Existia um povo no Vale do Becá, existia um povo praticamente ali nas províncias onde hoje é o Egito, existia uma galera ali no norte da Turquia. Existiam pequenos grupos que, quando os pesquisadores vão colocando, eu acho que daqui a 20 anos eles vão conseguir ver a teoria da interligação entre toda essa galera. Só que aí a gente esbarra num grande problema, eu diria que é o maior problema hoje da nossa sociedade, que é a falta de estudo. Se você ouve o Silas Motherfucker, né, ou Silas Malafaia lá, você tem que se ligar. E aí eu queria só perguntar para ele, e ele nem sabia que a Bíblia tinha surgido posteriormente aos gregos, quase que 4.000 anos depois dos gregos a Bíblia estava surgindo. Pra você ter ideia. 4.000 anos depois. E por que eu perguntei isso? Porque todo o argumento dele de reconhecer a cidade, de fazer uma crítica à homossexualidade, antes dos gregos, é falácia. Depois dos gregos, é preconceito. Ele ia ser colocado na encruzilhada. Se me deixassem concluir, foi aí que o Marcos se empolgou, né? Aí quis bater por bater no coitado. Mas ele ia ser colocado na encruzilhada técnica. Antes dos gregos, é falácia. Depois dos gregos, seria praticamente preconceito. Então, assim, é isso que acaba nos prejudicando. Eu sou um cara que só tenho que agradecer a minha audiência, agradecer a galera que participa aqui das lives comigo. Eu nem ia abrir essa live para comentar hoje com a galera, nem abrir hoje esse 082 podcast para conversar com a galera. Eu ia deixar as coisas ficarem do jeito que elas realmente estão. Eu ia deixar as coisas ficarem quietinhas, calminhas, caladinhas. Eu não vou ganhar nada atacando por atacar, sabe? Mas me entristece muito quando eu vejo camaradas da esquerda mais preocupados em lacrar, sabe?
mais preocupados em lacrar do que realmente preocupados em entender como a sociedade funciona. Não existe isso. Como é que eu vou pegar essa população toda e vou comentar dessa forma? Eu vou sair daqui falando do que eu acho, do que eu acredito. Beleza, você tem todo o direito de falar o que você acha que você acredita. Eu não tiro seu mérito por isso, não. Mas assim, eu volto a dizer, é de uma pobreza muito grande a gente não saber o que está falando, saber o que está argumentando. Sabe? A gente não saber o que está falando, o que está argumentando, como está falando, como está argumentando. E aí a gente acaba colocando desse jeito. Então, assim, eu recomendo que vocês sigam o Marcos. Eu não falo mais com ele, a partir de hoje eu não falo mais com ele. Porque ele simplesmente, no meio da discussão, me mandou calar a boca. Se eu tivesse mandado um senhor calar a boca, ele cala, quando eu disse, pá, ele ia mandar calar a boca. Então eu não falo mais com o Marcos, tá? A partir de hoje são relações cortadas. Mas se ele tivesse falado isso, e também não aceito pedido de desculpas. Porque eu procuro não errar, porque eu não gosto de pedir desculpas. Eu acho que é fraqueza quando você está na discussão política, então se eu falei para machucar. Se eu falei para ofender. Eu não vou, não, é porque foi no calor da discussão, não. Se eu falei e você se sentiu ofendido, pode ter certeza, o objetivo era ofender mesmo, tá bom? Se eu falei e você se sentiu desconfortável, era gerar desconforto, o sentido da minha fala. Então, não tem o que falar. E o pior é que com isso a gente vai se distanciando da galera, e aí eu tô começando a perceber que é muito gostoso fazer militância sozinho. É muito gostoso, sabe? Os meus números são maiores, o meu retorno é maior, eu falo o que eu quero com argumentos. Às vezes dá para subir na live de um amigo ou outro para falar, mas é muito melhor fazer militância sozinho. Evita esse tipo de constrangimento para ambos, tanto para mim quanto para o Marcos, porque se fosse o contrário, se eu tivesse mandado ele calar a boca, tava todo mundo agora dizendo que eu mandei um senhor calar a boca. Tava todo mundo dizendo que eu mandei um senhor calar a boca. Mas aí, como não foi isso, né? Como não foi isso, eu fico observando a hipocrisia de alguns. E aí, quando a gente pega... Não, Rose, claro que não, tenho o maior carinho por vocês. Quando eu falo de fazer live sozinho, tem gente que só abre live se tiver a janela ocupada com todo mundo. E aí eu começo a ver. Tem lives que são feitas agora, claro, com incentivo das pessoas ganharem alguma coisa, eu defendo. Se você é um comunicador de política e está recebendo presentes, eu defendo que você faça isso. Comunique as ideias da esquerda. Tem muita gente que está usando a plataforma como complemento de renda e eu entendo. Quem fica 10, 12 horas na live sabe que tem um incentivo financeiro em relação a isso. E o perfil essa pessoa pede muito donate, muito recebimento de moedas, presentes, gifts, e ela doa pouco nas outras lives, sabe? E ela fica 10, 12, 14 horas. Eu não vejo nenhum problema. Se ela tem tempo para fazer isso e divulgar as ideias progressistas, as ideias da esquerda, beleza, cara. Mas quando a gente vê que o objetivo é praticamente apenas, tá? Fazer isso, eu particularmente, eu fico com pena, porque tem uma galera que só sobe para tretar, a tretinha pela tretinha, e eu realmente tenho que dar o braço a torcer. Eu me senti mal, porque eu estava chamando a galera para debater, e por isso que ninguém sobe para debater. A galera fica, não vou debater com esse cara não. Aí vai para uma live que tem um monte de gente simplesmente brigando por brigar. E aí a gente acaba vendo esse tipo de discussão. Então, assim, eu peço a vocês de coração, mas de coração mesmo, continuem divulgando todos os perfis da esquerda. Eu não quero que o Marcos perca relevância dentro da plataforma por conta do que ele falou comigo. Ele veio depois me pedir desculpas, eu não aceitei. Ele, desculpas, mas você tem que deixar de ser radical. No bom português, Marcos, vai tomar no meio do seu cu. Sabe? Não, Rose, não é isso não.
Até porque, assim, tem pessoas aqui que são maravilhosas, eu não tenho que reclamar de nada, até porque a gente abre essa discussão. Mas o que eu estou falando a gente tem uma hipocrisia muito grande, quando a gente fala disso, em assumir que grande parte da esquerda decidiu não estudar, né? Você pega hoje o que é a PL 2630, que é uma coisa que, a meu ver, vai fazer com que o lado da direita desapareça aqui no TikTok, né? Mas assim, faz isso. Outro lado também que a gente percebe que aparece muito você ver que a galera estava falando ali que tinha dado 700 mil pessoas, mas a própria polícia militar disse que estava estimando na casa de 500, né? E aí o que é que eu fiz? Digo, olha, eles estimavam que o máximo seriam 500 mil pessoas, mas aí os organizadores disseram que conversaram com a Polícia Militar de São Paulo e tinham dado 750 mil, mas aí a própria Polícia Militar disse que não sabia tudo isso. E aí eu digo, não, vou pegar os dados oficiais. Quais são os dados oficiais? Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Eles estimaram, gente, que deu uma casa de 350 mil pessoas. Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Aí depois o próprio Observatório de Política da USP disse que tinha dado 150 mil pessoas. São números grandes. 150 mil, 300 mil, 500 mil, 750 mil, 1 milhão de pessoas. São números assustadores. Mas o que a gente vê nas imagens da manifestação do dia 25 foi a Avenida Paulista tomada por 21 quadras. 21 quadras. Se ela é tomada de 21 quadras, né? Ela tinha que ser colocada ali de 21, foi prometido que eles lotariam as 21. Eles não lotaram 14 das 21. Ela tem 14 principais e 7 coletoras ou subarteriais. E eu não moro em São Paulo e sei disso. O que é que eu fui fazer? Fui estudar. São 21 quadras, 114 principais e 7 coletoras ou subarteriais. E aí eu fui observar como é que funcionava a Avenida Paulista. Não, vamos lotar todas. Eu digo, não vão conseguir botar, porque para lotar todas seria papo de quase 4 milhões de pessoas. Seria papo de quase 4 milhões de pessoas para lotar. Aí quando eu pego os dados, quando eu confronto os dados, quando eu trago os dados para uma live, e quando a gente abre e mostra na tela, a galera vai dizer, não, mas você não sabe o que está falando. Né? Então assim, bom dia, eu acho que o Marcos, que a Fran, que essas partes de debate devem se orientar melhor, isso aí eu estou falando agora enquanto professor, porque a esquerda precisa amadurecer, a esquerda precisa tomar jeito, a esquerda precisa entender como é que as coisas funcionam, senão vira esquerda festiva, vira a esquerda de carnaval, vira a esquerda que era, ei Bolsonaro, vai, não adianta, cara. Essa esquerda festiva, essa esquerda que não estuda, essa esquerda que por tudo faz um carnaval, ela pega um cara como o Marcos que é do Novo, sabe? Ela pega uns caras como o Derli, por exemplo, que só porque são brancos e pintam o cabelo pro lado, acham que tem propriedade intelectual para falar. Viu como dar opinião acaba sendo uma coisa meio pesada? Exato. E agora eu tô dando a minha opinião. A minha opinião é que tanto o Marcos, o Derli, o Jefferson, aquela galera toda da direita que toma banho e pinta o cabelo pro lado, eles não têm propriedade intelectual para falar. Eu tenho uma discussão com o Derli que dura 4 anos. Eu quero que o Derli me prove onde é que estava o voto completo do ministro o atitude, exato. É uma galera que simplesmente toma banho e bota o cabelo de lado. Entendeu? A galera disso. Aí quando a gente pega e pergunta, mas qual é o fundamento disso? O fundamento é a minha vivência. Enfia sua vivência no meio do seu cu, velho. Quando você pergunta para um bolsonarista qual é o argumento, qual foi a teoria que ele tirou, ele não, porque as ruas falam isso. As ruas nos mostram, eu estou falando agora como geógrafo, as ruas nos mostram a leitura que a gente quer ter das ruas. Se você for perguntar a um eleitor do João Henrique Caldas, que é o prefeito aqui de Maceió, se a Maceió tá massa, claro que tá, porque ele é bombardeado de informações de que Maceió é massa.
Se você for perguntar a um eleitor, por exemplo, do Ricardo Barbosa, que é o candidato de oposição aqui, que vai concorrer pelo PT, se Maceió é massa, que é o slogan da cidade aqui, ele vai dizer, não, Maceió não é massa porque as periferias estão abandonadas, porque a cidade está abandonada, porque isso está abandonado. E eu, esse ano, eu vou ter que assumir uma fragilidade minha aqui. Eu estou muito triste porque eu não tenho quem apoiar nas eleições. Eu não tenho quem apoiar nas eleições. Eu queria poder fazer campanha e falar aqui nas eleições de cada camarada que está saindo aqui pelo TikTok, candidato a alguma coisa. Mas o único que se apresentou agora num projeto e o único que tem capacidade de conseguir vencer, mesmo sendo uma cidade pequena do Piauí, é o camarada Dodocha. Ele foi humilde a ponto de dizer, bicho, eu não entendo como é que usa essas palavras nesses termos técnicos bonitos que tu usa, não. Me ajuda aí. Eu digo, não, cara, sua campanha vai ser feita com o povo, pelo povo e para o povo. Relaxe. Eu não tô cobrando nada do cara, velho. Nada. E se precisar, eu quero ser um doador de campanha do Dodocha. Mesmo eu morando em Alagoas, ele morando no Piauí. Nossos estados nem se comunicam. E, pois é. JHC colocou máquina na Santa Lúcia. Agora é dessa forma. Então, assim, se você é candidato na sua cidade, cara, e você tá sentindo falta dessa questão intelectual, sabe? Entenda, o objetivo não é esse. Não é esse. O objetivo é trazer a galera para essa reflexão, sabe? E aí, quando a gente tiver essa discussão, é tipo, eu vejo o rapaz, o Rádio Tabuão, ele é candidato, eu acho também, pelo PSB. Mas eu queria muito poder ajudar essa galera. Mas essa galera tem um problema, né? E aí eu faço aqui as críticas. O Rádio Tabuão, não, porque eu sou analista político há tantos anos. Analista político não é só quem fala bem do governo, não. Analista político é quem faz análise de governo. Tá bom? Analista político não é quem fala bem do governo, não. Analista político é quem faz análise de governo. É quem consegue mostrar como é que o governo funciona, como ele funciona, de que forma ele funciona. O governo Lula está cometendo alguns erros, eu vou elencar quais são. Falta de diálogo com as classes mais pobres. Aí quando chegar agora nas eleições municipais, as mesmas classes mais pobres e miseráveis que deu eleição ao PT, a eleição do Lula foi uma revolta dos esquecidos por Bolsonaro. Também concordo, Edilene. Mas assim, a galera da esquerda, eu digo isso porque eu vi senhorinhas chorando aqui no bairro em que eu moro, as que são empregadas domésticas chorando porque o Lula tinha vencido, e eu chorei na vitória do Lula porque eu queria que o meu sogro estivesse aqui, que era um lulista roxo. Ele não está mais aqui, ele faleceu vai fazer 3 anos. Né? Então assim, eu lembro do que foi. E o meu sogro também era um cara, um comunista, ele dizia logo, era um jornalista e comunista, ele dizia que se o Bolsonaro continuasse, ele ia me encontrar na cadeia, porque o Bolsonaro ia botar a gente na cadeia, de um jeito ou de outro. O aparelhamento da polícia civil, da polícia militar, esses deputados ligados à polícia entrando no Congresso Nacional para poder disputar uma cadeira na Câmara. E ele dizia, ele fez, a gente vai se encontrar na cadeia, cuide da minha filha, mas a gente vai se encontrar na cadeia. Imagina se ele escreve, ele era um jornalista bem conceituado aqui em Alagoas, Luiz Bartolomeu Dresch. Imagina se ele escreve uma coisa que não agrade, por exemplo, ao deputado federal Alfredo Gaspar de Mendonça. Ou se ele escreve alguma coisa que não agradasse ao deputado federal Fábio Costa, de quem eu já tive uma briga até hoje, ele não conseguiu provar que eu era usuário de drogas. Eu desafiei ele, eu desafiei o meu diploma no mandato dele de vereador, se ele provasse que eu era usuário de drogas. Chamar de maconheiro é o expediente mais comum que a esquerda, que a direita faz. Mas debater com um cara como eu é difícil. Então, assim, o que eu peço a vocês, e o carinho de vocês é tão mágico, sabe? É fogo. A live começou só para ter uma conversa, um bate-papo pelo que aconteceu na live da Fran. Chegamos a 6K de curtidas. E aí, sempre que eu posso, é a live que eu recebo os presentes, é a live que a galera vai no meu privado e pergunta se tá tudo bem, como é que faz para ser apoiador do canal, como é que faz para ser apoiador no TikTok, como é que faz para ser apoiador nas redes sociais, sabe? Eu vou começar a criar um clube de inscritos enquanto o TikTok não me monetiza em definitivo, mas criar um clube de inscritos e fazer live para essa galera,
E você não precisa pagar nada, os presentes, o compartilhamento, sabe? Depois a gente pode fazer pensando de maneira comercial, mas agora a ideia é gerar entretenimento de qualidade, sabe? Isso me chateia. Gente, como eu falei, tem marcas que eu não vou nem falar aqui agora porque a live não é voltada para isso, mas tem marcas que já me apoiam. Aí quando você vê a galera mais preocupada hoje no debate, pelo debate, aí diz, é minha opinião. Então quer dizer, quando eu uso a minha opinião machuca. Quando eu uso a minha opinião fere. Quando eu uso a minha opinião dói. Bem-vindos então ao mundo real. Tá vendo que a opinião sem fato concreto, ela é basicamente agressiva. E aí quando a gente vai para outras discussões, eu sou bem sincero, eu evito dar opinião em live. Por quê? Porque se eu dou opinião, eu estou abrindo ali um espaço para que a galera consiga viajar na maionese. Eu falo dos fatos. O fato é, o Lula, quando vai visitar uma pessoa mais pobre, essa pessoa agradece por ter entrado na Universidade Federal, por ser médica, por ser advogada, por ter chegado a um cargo que ela jamais imaginaria chegar. Isso é lindo. Agora, quando o Lula descreve muitas vezes e não vai participar das discussões porque é orientado pelo Paulo Pimenta ou porque é orientado pela galera, isso é ruim. Isso não é crítica, isso é análise. Isso não é opinião, isso é análise. O Paulo Pimenta, o homem responsável pelas comunicações no governo Lula, diz, olha, a gente não tem por que estar batendo papo a respeito de Palestina. O que é que ele faz na Rede TV para o Kennedy Alencar? Ele vai dar entrevista e 90% da entrevista é pautada na frase que ele disse. Falou, tá falado, pronto. Mas aí ele mostrou que ele realmente sabia o que estava falando e sustentou a ideia, olha, está acontecendo sim um genocídio na Palestina. Se você for pegar as armas que um moleque na Palestina tem, é um estilingue, uma pedra. Se você for pegar a arma que um menino do exército israelense tem, que é recrutado dentro da sala de aula, ele não é recrutado assim, vamos lá lutar pela paz do nosso povo. Ele é colocado com a música techno, um monte de criança palestina lá sendo torturada, morta e tudo, e diz, Israel precisa de você. Quem quiser pegar só qualquer documento, qualquer vídeo, qualquer coisa boba das formas de recrutamento que acontecem diretamente pelo exército de Israel. Aí o moleque com essa mania toda de querer colocar em prática os seus desejos mais primitivos, ingressa nisso. Então o que o Lula falou está certíssimo. A Palestina está sofrendo hoje é uma dizimação. A dizimação é o extermínio. E acabou a conversa. Pois é, e acabou a conversa. Aí a minha colega Fran, que eu adoro de paixão, mas está cometendo esse erro. A Fran, o Marcos que me mandou calar a boca, eu volto a dizer, Marcos, você me mandou calar a boca, eu desejo sinceramente que você morra, no bom português. Tá vendo como dar opinião é ruim? O ruim da opinião é esse, gente, é porque a opinião fere. Eu não dou opinião, eu me atenho aos fatos. Porque se eu for dar minha opinião, não fica ninguém nas minhas lives. Fica ninguém nas minhas lives, se eu for dar opinião. Por isso que eu não discuto, eu não debato a opinião, eu debato o fato concreto. Tá? E aí o que a gente mais vê é esse tipo de coisa. E eu volto a dizer, gente, eu tô aqui trabalhando, eu tô em casa, eu só vou dar aula no período da tarde, eu tô muito feliz com o que tá acontecendo comigo, pra eu estar batendo boca com quem não estuda, pra eu estar batendo boca com quem não sabe o que tá falando, até da esquerda mesmo. Eu vou ganhar o que com isso? Eu vou usar a máxima capitalista. Eu tô ganhando o que com isso? Vamos lá. Tô ganhando dinheiro? Não. Eu tô ganhando notoriedade? Não. Eu tô ganhando espaço para poder vincular algum produto ou serviço? Não. Então tá servindo para quê? Para nada. Então o recado que eu posso dar pra galera, olha como vocês são maravilhosos. A meta era 5K de live, chegamos a 7.1. Toda vez que eu peço que a nossa audiência aqui, que o nosso chat nobil, né, o nosso chat tóxico, ele reaja,
ele vai lá e me dá a pontuação que eu quero. Eu só precisava de 5K para a live ficar relevante entre os criadores de conteúdo. Chegamos a 7.1. Sempre que a gente pede audiência, a audiência vem. Sempre. Sabe? Seja nas campanhas, como a gente vai passar por uma campanha agora para poder trocar microfone e tudo, uma parte vem do meu bolso. Mas eu quero testar agora a minha capilarização na internet. Eu quero fazer agora um exemplo do 082 Podcast com entrevistas lá fora. Tá? Então, quando a gente faz isso... E aí a gente tem essa mesma discussão. Né? A gente tem essa mesma discussão. E eu volto a dizer, é o grande problema da esquerda ela não estudar. É o grande problema da esquerda hoje ela ser uma esquerda enciclopédica. Como assim enciclopédica? Ela pega termos das enciclopédias, a enciclopédia política, da enciclopédia jurídica, porque, vou dar um exemplo, da enciclopédia jurídica. O termo descondenado, ele começou a ser colocado em fato pelo Adrilles em 2021. 2021, o termo descondenado, o Adrilles, né, só faltou botar um ovo e saiu falando, descondenado, descondenado, descondenado. Ele massificou esse termo descondenado na Jovem Pan. E aí depois que ele massificou esse termo descondenado na Jovem Pan, o que foi que aconteceu? Veio a reboque dos outros criadores de conteúdo. Quem eram os criadores de conteúdo? O Constantino, o ex-marido lá da Narcisa Tamborindeg, o Bola, o Emílio Zurita, o Carioca, essa galera toda saiu colocando, massificando em suas redes sociais, descondenado, descondenado. A Ana Paula Henkel, do vôlei, sabe? Aí acabaram colocando o Nicolas Ferreira, descondenado, descondenado, descondenado. Aí o que é que a gente tem que fazer? Tem que ir para a enciclopédia jurídica, vernáculo de enciclopédia jurídica. Existe a preposição, ou melhor, a prefixação des na palavra condenado? Não. Ou se é condenado, ou se é absolvido quando se trata da natureza penal. Quando é na natureza tributária, você pode ser condenado com ressalvas ou absolvido com ressalvas. Por quê? Porque não impede em crime de pena privativa de liberdade. Foi o que aconteceu com as contas de Bolsonaro. A galera ele teve as contas aprovadas, ou seja, ele foi absolvido no tribunal eleitoral no tocante à questão das contas, mas foi com ressalvas, ou seja, vale lembrar que passou pelo crivo de um juiz eleitoral e o juiz eleitoral diz, olha, encontramos aqui inconsistências das quais não compete perda de mandato porque elas não ensejam diretamente na eleição. Isso não sou eu que estou falando não, é o professor Dr. Marcos Ramayana, especialista em direito eleitoral. Eu já cheguei a mostrar o livro dele aqui diversas vezes na live. Se sou eu que estou falando, a galera diz, mas é o ogro que está falando. Nada do que eu falo aqui vem da minha cabeça, eu tenho que ler antes, saber antes quem é que está falando, para não incorrer nesse erro, galera, que esse erro ele é horrível, dói a gente ver isso. E muitos camaradas da esquerda ficam falando disso, entendeu? E aí a gente começa a ver isso. E aí a gente volta a dizer, quais são os grandes problemas que a esquerda está enfrentando hoje no Brasil e no mundo, né? A esquerda está enfrentando um problema hoje de sucessão. O Biden não é de esquerda, mas o Biden não conseguiu formar um nome no Partido Democrata Americano. Perderá a eleição para Donald Trump. Só que tem um grande problema, tá? Qualquer americano pode não reconhecer o resultado das eleições americanas porque o Trump ele foi condenado. Então, um dos princípios para que ele possa ser empossado, nomeado, o cara vai dizer sim, ele é presidente, mas eu não reconheço ele aqui não. Por quê? Porque ele foi condenado aqui no estado. Mas ele tem uma condenação penal, transitada e julgado, inclusive referendado pela Suprema Corte Americana, tem. Logo, ele não pode ser presidente porque ele tem uma condenação. Aí começa o show de efeito suspensivo, recorrer à segunda emenda, recorrer à Constituição Americana, recorrer ao princípio da autodeclaração, recorrer ao princípio que ele é inocente daquele crime. O americano ele faz um carnaval com direito que é bem diferente do Brasil. No Brasil a galera diz, Lula é um condenado em 3 instâncias. No Brasil não existe 3 instâncias, por causa do duplo grau de jurisdicionalidade. Mas Lula é um homem que ele é corrupto. O crime de corrupção, não existe uma tipificação penal para a corrupção. Ele pode ter cometido evasão de divisas, tráfico de influência, e isso tem que ser comprovado através de processo encerrado com
no caso, a pronunciação dos réus, tem que ser colocado o termo diretamente do acórdão publicado. Esse termo do acórdão tem que constar a pena, cumprimento, data do cumprimento da pena, início do cumprimento da pena, a possibilidade dele recorrer da pena, a partir de quanto. Isso tudo é direito simples, não precisa ser estudante de direito não, galera. É só você simplesmente saber ler, é só abrir. Quem é que pode ser considerado culpado no Brasil? Aquele que é culpado de crime, exaurido, toda e qualquer chance de recurso, e que já tiver pena, já no caso ali, proferida, ele for pronunciado como réu e tiver lá o cumprimento da pena com data fixada de início e possível data para que haja a transação penal. O que é a transação penal? É a evolução do apenado. A gente chama de condenado, mas condenado é diferente de apenado. Condenado é aquele que recebe uma condenação, que pode ter 3 tipos de restrição: pena restritiva de liberdade, pena restritiva de direito e pena pecuniária, que é aquela pena que você é obrigado a pagar alguma coisa a alguém ou ao Estado. Aí o que acontece? Essa pessoa ele é um condenado, ele sofreu uma condenação. Apenado é aquele que passa a cumprir pena. Quase sempre a gente usa no direito penal a expressão apenado para pessoas que têm pena restritiva de liberdade, no bom português, os presos. Por isso que a minha crítica aqui é diretamente à galera da esquerda. A galera da esquerda não está estudando, está muito mais preocupada em estar batendo boca, está muito mais preocupada em estar o tempo todo ali falando, ai, veja bem, porque Lula é honesto. Ninguém tem que discutir a honestidade do Lula, porque até onde eu sei, nem eu, nem as pessoas que estão aqui, nem tampouco as pessoas que votaram no Lula, tirando o Cristiano Zanin em seu escritório, têm procuração para defendê-lo. Eu não tenho procuração para defender o Lula. Agora eu vou defender os fatos. Os fatos é que existe condenação contra Bolsonaro? Sim. Ele foi condenado a pagar a Maria do Rosário? Sim. Ele foi condenado a pagar indenizações acerca da questão dos quilombolas? Foi. Ele teve trânsito julgado em alguma coisa em relação à pandemia? Não. Então, nesse caso da pandemia, ele ainda é o acusado. Ele sofreu condenação, mesmo que simbólica, no Tribunal Penal Internacional? Sim. Ele foi denunciado no Tribunal Penal Internacional? Foi. Então, assim, a gente tem que debater essa lógica. A gente não pode ficar debatendo aqui as opiniões, porque a opinião ela é um conjunto de achismos, ela é um conjunto de sentimentos, e política não se faz com sentimento, direito não se faz com sentimento, educação não se faz com sentimento, ciência não se faz com sentimento. Tá? Quando a gente bota sentimentos, olha isso, galera, quando a gente bota sentimento nas coisas, a tendência é que essas coisas não andem, tá bom? A gente simplesmente vai lá e joga sentimento nas coisas. Ah, não, é porque o Lula realmente é um canalha mesmo. Ah, beleza, tá chamando o atual presidente de canalha, é. Aí você vai perguntar de maneira muito lógica e socrática, por que ele é um canalha? Tá? Um minutinho só, galera. Eu tava respondendo aqui a um colega. Pronto. Então, assim, quando a gente fala disso, o tema da live de hoje, o tema dessa conversa de hoje era mostrar isso, era mostrar que a esquerda, de fato, ela é boba, sabe? Ela é meio bobona, meio apaixonada. Ela é uma esquerda que não estuda. Ela é uma esquerda que não estuda. Eu tive que comprovar agora, porque o Marcos, né? Depois ele vem me pedir desculpas, eu não aceito desculpas. Eu não aceito desculpas, porque eu também não sou de pedir desculpas com tanta facilidade. Eu considero que pedido de desculpas para a nossa sociedade, ele é uma demonstração de fraqueza no argumento. Porque se fosse assim, a gente aprende, né? A criança, quando comete um erro, ela pede desculpas. Desculpa, pai, desculpa, mãe. Aí parece, deixa eu só ver aqui uma coisinha rapidinho. Aí parece que essa criança, ela pediu desculpas, parece que o problema foi embora. E a gente é educado assim. Ai, você pediu desculpas agora, mamãe e papai perdoa. Mas a justiça não perdoa, né? Mas aí a lógica capitalista não perdoa desculpas.
Tá bom? Então eu evito pedir desculpas ao máximo que eu puder, porque eu acho que é expor demais a fragilidade dos meus argumentos. Se eu magoei porque eu quis, porque eu tive intenção. Se eu ofendi porque eu quis, porque eu tive intenção. E tá tudo bem, eu consigo sobreviver com isso normalmente. Pode ser meu pai, minha esposa, quem foi. Se eu fiz isso porque eu tinha intenção de fazer. A gente tem que parar de ficar romantizando o perdão, até porque a gente não pode fazer isso porque isso é uma construção cristã, né? Essa ideia de você romantizar o perdão é uma construção cristã, uma construção que a gente acaba colocando ali, moldando, porque é uma coisa meio tipo, foi Deus que fez, né? Mas, gente, só para eu ver agora aqui uma coisinha rapidinho, tá? Oi, o tempo que eu tô aqui. Vai fazer 1 hora que a gente tá aqui, 1 hora e pouco que a gente tá aqui de live, e é bem interessante falar isso para vocês. Eu não tenho raiva quando a Fran me desce da live. Eu não tenho raiva quando a galera me desce da live. Eu não tenho raiva quando a galera começa a falar e diz não saia da live, por favor, porque a galera está protegendo suas contas. E a galera não quer, muitas vezes, que vocês de direita que estão aqui façam cortes, né? E utilizem esses cortes nas outras redes. Eu sou o cara que mais bomba no Telegram quando se fala daquele povo lá do cavalo, daquela galera lá que se diz patriota, se diz de direita, né? Do cavalo, do Marcola. Eu sou um dos caras que mais bombam ali. Eu acho que eu, o Patriota, o Ed, o Fantasma. Vai no vai, a gente aparece muito ali. A única coisa que eu peço a essas pessoas é o seguinte: se você tá me marcando demais nessas plataformas, dá o arroba, cara, porque eu preciso aumentar a quantidade de buscadores nas buscas da Google. Então dá o arroba, dá o crédito, diz quem é a pessoa, é mais fácil, né? Então, não tô preocupado. Então eu entendo demais quando a galera faz isso. Vamos descer o ogro porque a live tá ficando desarmônica. A minha função no debate não é ser harmônico com ninguém, não é ser carinhoso, não é ser gentil. A minha função é causar realmente constrangimento, estranhamento, desgosto, ranger de dentes. Não tô preocupado em causar felicidade nem paz a ninguém, não. Mas não tô mesmo. Ogro, mas isso é tão agressivo. É pra ser agressivo. Se fosse pra ser bom, era suruba com a Bruna Marquezine e a Anitta. É pra causar constrangimento. Tá? Não é pra gente ficar aqui passando a mão dizendo, ai, que lindo, que maravilhoso, não. É pra causar constrangimento, é pra causar vergonha alheia. É pra o cara lá do The Office, né? O cara da série The Office, ele ser o Michael Scott. Ele ter menos vergonha, eu provocar mais vergonha que o Michael Scott na live, tá? Então pensem nisso. Eu não tô aqui para agradar o meu segmento de esquerda. Eu tô aqui para que a gente possa entender isso. Agora, dica para encerrar essa conversa com vocês que eu adorei. Um beijo para todo mundo. O objetivo é: galera da esquerda, subam todo mundo, hospedem, tenham carinho pelas pessoas que estão na live, mas não deixem de estudar. E tem umas pessoas nas lives que eu vou aqui alertar para vocês, que são as pessoas que, a meu ver, elas são males necessários para a live acontecer. Um deles é o Glaucius. O Glaucius é um mal necessário para a live acontecer. O Glaucius sempre fala as coisas, mas ele nunca consegue comprovar um argumento que ele apresenta. Aí bota de background uma imagem coloca de background ou imagem por nada, coloca a imagem de background de um texto jornalístico, mas ele não lê o texto, ele só coloca de background. O outro é o Marcos do Fogo, que ele diz que é um cara que investe Bitcoin e ele praticamente trabalhava numa farmácia, né? E ele fala tanto de Bitcoin, tanto de Bitcoin, tanto de Bitcoin, que eu disse, mano, quanto é que você tem investido? Eu ia fazer uma brincadeira com ele. Eu ia tirar de uma das reservas que eu tenho R$1.000 e ia fazer na live, assim, para ele poder aplicar, ver se ele conseguia, era tão bom em Bitcoin como ele dizia. O cara trabalhava numa farmácia de balconista e fica falando de Bitcoin e louvando o capitalismo. Ou seja, é muito burro um cara desse. Então o Marcos do Fogo, o Glaucius, o secretário de Jesus, eu morro de rir também. Porque o secretário de Jesus, o ogro fica esbanjando riqueza, o ogro fica esbanjando isso. Cara, se hoje eu tô... Salve a galera da Seizo que tá entrando aí também na live. Campeonato de Fortnite, agora dia 3, vou estar comentando com vocês, tá? Então, assim, o secretário de Jesus fica falando que eu tô ostentando riqueza.
Cara, não é ostentar riquezas, mas quando eu fui fazer meu primeiro aulão, quando eu vou chamar um professor para dar aula para mim num aulão, numa palestra, numa coisa, é muito doido porque já aconteceu de eu e minha esposa, a gente não sair, mas a gente pagar o professor de maneira que o professor recebesse diretamente. Já aconteceu de eu colocar água aqui de casa, da geladeira, diretamente para tomar, mas o meu professor ter lá o cestinho com gelo, com água gelada, com tudo para ele dar a melhor aula que ele pudesse. Já aconteceu de eu deixar de comprar pizza, sanduíche para mim e ter que comprar para um professor porque eu sabia que ele tinha que dar a melhor aula que ele pudesse. E eu não tenho a menor vergonha de falar isso. Então, se vocês me viram aí na Praia da Pajuçara, da Ponta Verde, estourando champanhe porque meus alunos passaram, procura perceber que antes, né, de eu estourar o champanhe lá, a galera ficar dizendo que eu tava ostentando, procura saber que antes, quando eu saía logo cedo, 4, 5 da manhã para pegar o busão, a minha esposa ficava ali, de cabeça baixa, rezando para que tudo desse certo. Tá bom? Procura saber que antes da gente abrir a sede lá na Pajuçara, para dar aula e aprovar no IFAL, tinha um monte de gente, as nossas esposas, a minha, do João e do Rafa, estava mais preocupado e estava tirando de dentro de casa para a empresa dar certo. Tá bom? Então procura antes saber tudo isso. Que eu vou estourar muito champanhe na Praia de Pajuçara sim. Eu vou fazer todas as oportunidades que aparecerem para mim, seja de comentar num campeonato de games, divulgar as marcas que me apoiam, divulgar quem quer estar do meu lado. Aí sim, quando você entender tudo isso, entender que o meu colaborador, ele toma água com gás, mas eu prefiro estar tomando água da torneira para que ele tome água com gás. Tá bom? Aprende isso. Tá? O meu colaborador, eu ando de bike e de Uber, mas se o meu colaborador tiver carro, ele vai receber um percentual a mais para ir e voltar para o evento de carro. Tá? Sabe qual é o nome disso? Comunismo aplicado na prática. Eu não quero carro, eu não gosto de carro, eu não preciso de carro. Eu adoro pegar minha magrela e descobrir a cidade. Eu adoro pegar uma moto e descobrir a cidade. Mas o meu colaborador tem 3 filhos e precisa de um carro para estar andando para cima e para baixo. Ele vai dar uma aula para mim às 3 da tarde? Desculpa, tá? Essa é uma regra comunista. Eu vou pegar o dinheiro do aluno que é meu, de um projeto que é meu, e vou dividir ao meio. Metade fica para esse cara, que só vai dar 1 hora de aula, e quem conseguiu aluno, captou, fez matrícula, fez tudo, vou ficar com os outros 50. Pela regra, deveria ser 70-30. 70 fica para mim, 30 para o cara, mas eu divido ao meio. Por quê? Porque é uma regra comunista moderna, super prática de aplicar. E vocês podem consultar isso com 2 caras que trabalham comigo. Um é o Rafael, o outro é o Moisés, ambos são de matemática. Então, só quem sabe o que é você ter que comer no meio-fio, você panfletar para as marcas, você bater de porta em porta, nem pedindo dinheiro, pedindo uma chance de aparecer nas redes sociais, só quem sabe disso tem a moral de falar. Quem não tem, ó, fica caladinho. Tá bom? Quem não tem, quem não sabe o que é você ganhar um like aqui em cima, o que é você aparecer para as pessoas, mas abre live para estar falando mal, para estar criticando, para estar só colocando aqui coisa negativa, para quem não senta a bunda na cadeira para estudar, sabe? Para quem não tem roteirinho de gravar, de explicar, de falar tudo, aí, mano, como aquele salgadinho calaboquitos, sabor foda-se e não enche o saco. Isso é o que acontece. Então, só pra galera parar com essa conversa chata, a esquerda precisa estudar, a esquerda precisa voltar para as salas de aula das faculdades, das escolas, ou até mesmo precisa sair um pouco mais da internet, precisa dar um tempo na internet e ler. Só isso, só isso. Bom dia, Fred. Precisa só isso. A esquerda não está lendo, a esquerda não está estudando, a esquerda não está observando a realidade, ela está simplesmente no oba-oba de tempo de eleição falando que esse é o melhor ou aquele é o melhor. E aí as pessoas estão vindo discutir política aqui como se fosse algo comum. E política não é comum, gente. Você está decidindo a vida de outras pessoas. Tá? Política não é comum, educação não é comum, sociedade não é comum. Eu estou abrindo nesse horário agora, de 10 horas da manhã, né, 9, 10 horas da manhã, para mostrar a vocês, olha o poder que vocês têm aqui. Nós somos hoje, passaram por essa live quase 1.000 pessoas, em torno disso, entre TikTok, Instagram e todas as outras, mas nós chegamos a 10.000 curtidas. Toda live minha é 10.000 curtidas, 15.000 curtidas, 20.000 curtidas, e a galera fica, compartilha, vem, discute. Mas aí que tá, eu jamais vou chegar aqui falando besteira, mentira ou desinformação.
E agora que eu tenho compromisso com marcas, é que a coisa fica mais séria ainda. Tá bom? Então tomem isso não como uma bronca. Eu tô falando agora aqui como um cara que gera conteúdo, um cara que gosta do que tá fazendo, que tá vivendo agora, por incrível que pareça, a melhor fase. E essa ainda não é minha melhor fase. Minha melhor fase é quando eu começar a viver diretamente da internet. Sabe? Não quero abandonar a escola, não quero abandonar o direito, não quero abandonar a comunicação, mas quando eu começar a viver somente da internet, ainda não vai ser a minha melhor fase. Que a minha melhor fase vai ser quando eu conseguir colocar consciência na cabeça das pessoas. Pensem nisso. O grande problema da galera é esse, pô. Então por isso que eu peço a galera, sigam as redes. Se eu indiquei aqui a Seiso, galera, os caras são bons, sigam. Se eu indiquei aqui a Olhos Ótica, sigam. Se eu indiquei o restaurante tal, sigam. Se eu indiquei a loja de eletrônicos tal, sigam. Ah, mas você é um comunista que gosta do capitalismo? Não, eu tô jogando muito bem o jogo com as cartas que me deram. Tá bom? Mas aí eu vou repetir pela última vez nessa live. A esquerda precisa estudar. A esquerda precisa deixar esse oba-oba de ficar falando quem é certo e quem é errado. E ela precisa de fato, meus queridos, mas de fato mesmo, ela precisa voltar a papirar, a virar os livros, a ler mais, para não estar fazendo defesa apaixonada. Porque eu não faço defesa apaixonada de nada, nem no direito eu vou fazer uma defesa apaixonada de ninguém. A defesa tem que ser técnica, tá bom? Se vocês gostaram, se você gostou, não gostou, comenta, curte, compartilha. Beijo do Ogro. E sábado eu estarei sim anunciando o campeonato o campeonato de Fortnite pela Seiso. Siga a Seiso nas redes sociais, sigam a Olhos Ótica, sigam também agora o Bistrô Farol e todas as outras marcas que estão apoiando o Ogro. Beijo do Ogro e até mais. Tchau, tchau. Valeu.